Olá, sou o professor Cícero Santos e nesta aula nós iremos estudar um pouco sobre os prismas. Mas antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula com seus colegas e amigos e ative as notificações para que você possa receber as videoaulas assim que forem postadas. Então vamos lá? Então nós temos aqui primeiramente os conceitos básicos dos prismas. O que os prismas eles têm em comum? O que todo prisma tem? Então vamos lá. Então todo prisma ele tem uma base, que é essa aqui de verde. Eles têm o vértice, que é esse canto aqui. Ele tem a face lateral, que é essa aqui de amarelo. Eles têm a aresta lateral, que é essa aqui que foi ampliada, ó. A aresta lateral. E temos também a aresta da base, que é essa daqui. Então, esses daqui são alguns conceitos básicos dos prismas, que todo prisma terá. Então, observe que todo prisma ele possui duas bases. Por exemplo, aqui nós temos essa base verde e essa base vermelha. Eles têm os vértices, que esses cantos aqui, ó, esses cantos aqui é chamado de vértice. Eles têm as arestas, que esses aqui que foram ampliadas, ó. Temos as arestas da base, que é essas daqui, ó. E temos aqui as arestas laterais. Então, esses aqui são alguns conceitos básicos que todos os prismas eles têm. Continuando aqui, nós temos que os elementos de um prisma. O que os prismas possuem? Possui duas bases paralelas e congruentes. Observem aqui, ó, que temos aqui essas duas bases, ó, elas são paralelas. Essa base aqui, ela é paralela com essa base aqui, ó, e são congruentes. O que são congruentes? O que são congruentes? Ou seja, são iguais. Ou seja, essa base aqui, ela é igual a essa outra base aqui. Seu nome é dado de acordo com a base, ou seja, é a base do prisma que vai dizer seu nome. Por exemplo, se a base for um triângulo, vai ser um prisma triangular. Se a base for um quadrado, vai ser um prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, vai ser um prisma pentagonal. Como, por exemplo, aqui, ó. A base desse prisma aqui, ó, ele é um pentágono, porque é um polígono de 5 lados. Então, esse prisma aqui, ele é um prisma de base pentagonal, ou seja, um prisma pentagonal. Por quê? É o nome da base do prisma que vai dizer o seu nome. Se a base for um hexágono, vai ser um prisma hexagonal. Observe que as bases dele é um pentágono, então vai ser um prisma pentagonal. Vale a relação de Euler, ou seja, uma fórmula que nós temos, ó, vértice menos a aresta mais a face vai ser igual a 2. Então, ó, a quantidade de vértices, nós temos aqui, ó, um vértice, dois vértices, três vértices, quatro vértices, cinco vértices, seis vértices, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos esse prisma aqui tem 10 vértices, colocamos aqui o 10, ó, 10 vértices, menos arestas. Arestas são essas retas aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos 5 laterais, 5 arestas laterais. Nós temos 5 nessa base aqui e nós temos 5 nessa outra base aqui. Temos 5 arestas em uma base, 5 arestas na outra base e nós temos 5 arestas laterais. Então, 5 mais 5 mais 5 dá 15. Então, nós temos aqui 15 arestas, mais a quantidade de face. Então, nós temos 5 faces laterais com mais as duas bases. Então, 5 mais 2 dá 7, que é para ser igual a 2. Resolvemos aqui, ó. 10 menos 15 dá menos 5. Menos 5 mais 7 vai dar 2, ou seja, 2 é igual a 2. Então, observem que vale a relação de Euler. Continuando aqui. E se as bases forem semelhantes e paralelas, qual seria o sólido? Então, nós temos aqui uma pergunta. A outra pergunta, essa pergunta quer dizer se as bases forem semelhantes, ou seja, não forem iguais, mas forem paralelas, qual seria o sólido? Vamos pegar aqui como exemplo esse sólido aqui, ó. Observem que essa base aqui, ó, ela é paralela a essa base aqui e são semelhantes, ou seja, essa base aqui, ela é semelhante a essa base aqui. São apenas semelhantes, ou seja, não são congruentes. Então, qual sólido seria? Então, o sólido seria o tronco de uma pirâmide pentagonal. Por que o tronco de uma pirâmide? Porque se completarmos aqui, ó, essas retas aqui, nós vamos ter uma pirâmide completa. Observem, ó. Vejam, viu? Vejam que, completando aqui, nós temos que é uma pirâmide. Então, isso aqui é um tronco de uma pirâmide. Então, se as bases forem semelhantes e forem paralelas,
nós vamos ter o tronco de uma pirâmide. Ó, essa figura aqui é um tronco de uma pirâmide. Completando aqui, nós vamos ter uma pirâmide. Observe que é uma pirâmide, é um tronco de uma pirâmide pentagonal. Por quê? Nas pirâmides também, o nome é dado conforme a base. Continuando aqui, os prismas. Bom, os prismas eles podem ser reto ou oblíquo. Quando é que ele vai ser reto e quando é que ele vai ser oblíquo? O que vai indicar se o prisma é reto ou oblíquo é a inclinação das arestas laterais em relação às bases. Além disso, as faces laterais de um prisma reto são retangulares e no prisma oblíquo não são retangulares. Ou seja, vocês irão observar aqui essa aresta lateral. Se essa aresta lateral aqui ela for perpendicular, ou seja, for em pé, ela vai ser um prisma reto. Agora, caso a aresta lateral aqui ela for inclinada, for um pouco assim inclinado, vai ser um prisma oblíquo. Isso a gente visualizando. Além disso também, nós vamos ter que as faces laterais aqui vai ser retângulos, ó, serão retângulos. Já no prisma oblíquo, as faces laterais não serão retângulos. Então, temos essas duas características para vocês observarem. Se a aresta lateral for perpendicular, será um prisma reto. Agora, caso seja inclinado, será um prisma oblíquo. Além disso, vocês podem observar a face lateral. Se a face lateral for um retângulo, será um prisma reto. Agora, caso não seja um retângulo, seja um paralelogramo, então será um prisma oblíquo. Então, nós temos aqui ó, que essa aresta aqui ela é perpendicular e essa outra aresta aqui ela não é perpendicular, ela é oblíqua. Então, nós temos aqui um prisma reto hexagonal. Por que ele é hexagonal? Porque as bases aqui ó, são hexágonos. E esse aqui é um prisma oblíquo hexagonal. Por que ele é oblíquo? Porque ele é inclinado aqui, ó. E ele é hexagonal porque a base aqui, ó, as bases são hexágonos. Vamos exercitar qual é o nome do prisma. Então, nós temos aqui esses prismas aqui, ó. Então, para sabermos o nome do prisma, a primeira coisa a fazermos aqui é observar as bases. Observem aqui. Essa base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa base aqui, o polígono tem 7 lados. Então, ele é um heptágono. Então, será um prisma reto heptagonal. Então, aqui vai ser um prisma. Ele é reto. Ó, observem que ele é reto. Heptagonal. Pronto. Então, prisma reto heptagonal. Possui quantos vértices? Possui quantos vértices? Então, vamos contar aqui os vértices. São os cantinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos 7 nessa base aqui e 7 nessa outra base aqui. Então, 7 mais 7 são 14 vértices. Então, nós temos 14 vértices. Vértices são 14. Quantos arestas? As arestas são isso aqui, ó. São essas retas aqui. Então, nós temos 7 arestas laterais. Nós temos 7 em uma base. E nós temos 7 em outra base. Então, 7 mais 7 mais 7 são 21 arestas. E a última pergunta aqui é quantas faces? Então, as faces nós temos 7 faces laterais e 2 bases. Então, 7 mais 2 são 9. Então, tem 9 faces. Pronto. Então, esse primeiro prisma aqui nós já respondemos. Ele é um prisma reto heptagonal, possui 14 vértices, 21 arestas e 9 faces. Pronto. Agora, o outro prisma aqui. Esse prisma aqui, ó, qual o nome do prisma? Então, observamos aqui que a base dele é um triângulo. Então, um prisma triangular. Como ele é inclinado, então, prisma oblíquo triangular. Então, vai ser um prisma oblíquo triangular, porque a base aqui é um triângulo. Pronto. Então, prisma oblíquo triangular. Possui quantos vértices? Os vértices são os cantos aqui. Então, nós temos um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices, 6 vértices. Então, esse prisma aqui possui 6 vértices. Quantas arestas? As arestas são essas retas aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Então, temos 9 arestas. Quantas faces? Nós temos 3 faces laterais e 2 bases. Então, 3 mais 2 dá 5. Pronto, então nesse exercício era somente isso, para vocês darem o nome, dizer a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a quantidade de faces. Continuando aqui. A base de um prisma é um polígono de 8 lados e suas faces laterais não são retangulares. Então, qual é seu nome? Então, se a base dele tem 8 lados, então vai ser um octógono. Então, é importante que vocês saibam os nomes dos polígonos. Triangular, quando tem 3, triângulo, quando tem 3 lados, quadrilátero, quando tem 4 lados, pentágono, quando tem 5 lados, hexágono, quando tem 6 lados, heptágono, quando tem 7 lados, octógono, quando tem 8 lados. Então, como esse polígono aqui tem 8 lados, então será um octógono. Observe que aqui, ó, as faces não são retangulares, ou seja, não são retângulos. Então, quando as faces não são retângulos, então vai ser oblíquo. Então, vai ser um prisma oblíquo. Então, vai ser um prisma. Ele vai ser oblíquo. Oblíquo. Octogonal. Octogonal. Pronto, então vai ser um prisma oblíquo octogonal. Por que octogonal? Porque a base dele é um polígono que tem 8 lados. Possui quantos vértices? Então, se ele é um octogonal, então observamos aqui, é como se fosse uma caixa de uma pizza. Ó, vamos tentar desenhar aqui. Pronto, deu para entender aqui, ó. Vamos supor, a base dele aqui, ele é um octógono. Então, ó, é como se fosse a caixa de uma pizza. Possui quantos vértices? Então, nós temos um vértice aqui, ó, outro vértice aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, vai ter 8 vértices em uma base e 8 vértices em outra base. Vai ter 8 vértices aqui nessa base e 8 vértices na outra base. Então, 8 mais 8 vai ser 16 vértices. Então, observe que esse prisma aqui é uma caixa de uma pizza. Quantas arestas? Vai ter 8 arestas em uma base, 8 arestas em outra base e outros arestas laterais. Então, 8 mais 8 mais 8 vai dar quanto? 24 arestas. Pronto. Ó. Quantas faces? Então, vai ter as 2 bases, porque é um prisma, e vai ter as 8 laterais. Então, 8 mais 2 vai dar 10 faces. Pronto, está respondido. Prismas particulares. Nós iremos ver agora alguns prismas particulares que recebem nome próprio. Nós temos aqui o cubo, todas as faces dele são quadrados. Ó, essa base aqui, ela é igual a essa base aqui, que é igual a essa lateral aqui, essa lateral aqui, essa outra lateral e essa outra de cá. Então, os cubos, eles possuem todas as faces iguais. Então, ele é um prisma particular. Nós temos aqui o paralelepípedo, porque a base dele aqui, ó, é um retângulo. Então, essa base aqui dele é um retângulo e essa outra base dele aqui é um retângulo. Caso ele seja colocado em pé, então ele vai ser um prisma quadrangular. Mas também ele pode ser chamado de bloco retangular. Então ele tem um nome especial que é chamado de paralelepípedo. E por último aqui nós temos o prisma particular, que são os prismas regulares. O que são os prismas regulares? É quando as arestas das bases são iguais às arestas laterais. Então todo prisma que tem arestas das bases iguais às arestas laterais, então são prismas regulares. O cubo também ele é um prisma regular, viu? Mas além do cubo nós temos outros prismas regulares. Então as referências aqui, nós temos aqui o livro do Dante, Contextos e Aplicações, e Paiva, na Matemática Paiva. Então obrigado e até a próxima aula.